Oi, hoje eu e o Breno vamos fazer uma resenha crítica sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, que foi escrito por John Bunny. John Bunny é um escritor irlandês, famoso pelo best-seller do Menino do Pijama Listrado, e ele nasceu em 30 de abril de 1971. Hoje, atualmente, ele tem 51 anos. O Menino do Pijama Listrado foi escrito em 2006. O autor disse que escreveu a primeira versão da obra em 2 dias e meio. Bom, a história é sobre um menino de 10 anos chamado Bruno, filho de um oficial do exército alemão, e ele morava com seus pais e sua irmã em Berlim. Certo dia, Bruno viu Maria mexendo em suas coisas, revirando tudo e colocando tudo dentro de uma caixa. Ele achou aquilo super esquisito porque não tinha um motivo por qual ela estava fazendo aquilo. Então ele desceu e foi logo falar com sua mãe. E sua mãe disse que o pai dele tinha recebido uma proposta de emprego imperdível e que eles precisavam ir para Asta Vista, na Polônia, com toda a sua família. Então, Bruno tentou recusar de todas as formas, porque ele achou que perderia todos os seus amigos, seus melhores amigos, e ele não queria ir de jeito nenhum. Depois de tanto insistir, a mãe dele falou sem discussão e eles acabaram indo. A família se mudou para Asta Vista e quando chegaram se depararam com uma cerca enorme que dividia sua família de outros. Bruno ficou impressionado, pois do outro lado da cerca ele viu pessoas bem curiosas que vestiam pijamas listrados. Após alguns meses morando naquela casa, Bruno começou a se sentir sozinho, solitário, sem ninguém para conversar, sem nenhum amigo. Então ele resolveu explorar as redondezas e ele decidiu seguir o longo caminho da cerca. Ele andou por várias horas e em um momento ele encontrou um menino magro, pequeno, de cabeça raspada. Ele achou estranho porque não tinha mais ninguém lá, só tinha um menino e ninguém estava com esse menino. E esse menino, ele também vestia um pijama listrado. Bruno então começou a conversar com esse menino e depois de vários papos, ele descobriu que Samuel tinha nascido no mesmo dia que ele. E eles ficaram amigos e todos os dias se encontravam para conversar, mas Bruno não contou a ninguém sobre esse seu novo amigo, porque ele ficou com medo de como seus pais poderiam reagir com essa nova amizade dele. Ele ficou com medo deles não aceitarem muito bem a amizade dele. Agora o Breno vai explicar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Rebeca. Bom, agora que a Rebeca deu um pouco da história para vocês, eu queria dizer um pouco de como um livro é escrito. Diferente de alguns outros que eu já li, como A Garota dos Pés de Lírio, esse livro não tem interpretações para teorias, por exemplo. É tudo bem claro, certo? Se o chefe do soldado bateu no menino por causa do bolinho que o Samuel entregou pro Bruno, é claro, tá? Pode até ser de forma meio subentendida, mas é claro que ele bateu no menino. Tá? O final é muito claro, depois vou chegar lá, certo? Esse é um livro que não tem margens para teoria, né? Esse é um livro que, se a gente pegar nu e cru, dá para entender até o fim. E isso pode trazer um impacto muito grande para o leitor, tá? E isso pode fazer que o leitor ele se sinta muito estabilizado na hora de ler. Porque, principalmente, por exemplo, para mim, que eu gosto muito de história, certo? Então, toda a sensação de já saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e pensar para isso, para situações ainda piores do que a gente já normalmente pensa, de um menininho judeu que vai estar lá conhecendo um novo amigo e ainda perceber que está num campo de concentração. Ali, um menino judeu está no campo de concentração e possivelmente ele vai morrer no futuro. Só de saber essa sensação já é ruim, tá? E você vê que assim, você vai pegando as coisas e vai só piorando. Outra coisa importante do livro, uma coisa assim, que assim, para um bom leitor e para um bom livro, tem que ter a construção dos personagens e a construção da história, né? A história, ela é muito bem construída. A gente pega do Bruno que não gostava, que não queria sair da cidade dele, que era uma cidade boa, em Berlim, e vinha lá pro exterior,
interior, vem do exterior, ir pro interior, chegar lá e aí começar a ter a conexão com o Samuel, tá? Então ela tem toda essa conexão. E aí os meninos, eles brincam realmente como normal, pensando como um menino de 10 anos de idade. Não pensando em todos os problemas do mundo que tá acontecendo naquele momento. Mas o livro, ele é muito bom, por conta que além de ter esses pensamentos, você consegue ver ao redor das crianças tudo que tá acontecendo de ruim. Então, por exemplo, os dois estão brincando ali, mas você sabe que muito provavelmente daqui a, sei lá, no máximo um ano, o Samuel provavelmente já não vai estar mais vivo. Tá? Você pensar que toda aquela situação pode ser que aquele campo de concentração todos os judeus morram. E aqueles são só meninos de 9 anos brincando. Principalmente, essa parte dos meninos ser tão inocentes leva o final. O final é levado a partir da inocência dos meninos. De não saber a situação, o que está acontecendo. Né? Então, assim, os meninos por exemplo, o Bruno entregar um bolo pro Samuel, um bolinho, e ele comer tranquilamente e acabar sendo espancado pelo soldado por causa de um bolinho, certo? Então, o livro acaba dando essas sensações, muito desse pesar, muito de pegar essa inocência e colocar as coisas do mundo realmente mostra pra você. E aí você pensar, eles estão em perigo, mas eles não sabem. Eles estão em um perigo constante, mas eles não conseguem ver. E isso é uma coisa assim que eu tenho um pouco de anseio, tá claro. Lendo, você vai sentir talvez essa angústia, esse medo por eles. Mas isso no livro é ótimo. É uma ótima experiência. Bom, agora eu vou dar um breve resumo sobre o livro. Depois que Samuel e Bruno se conheceram, eles tinham pensamentos iguais, mas diferentes de alguma forma. Enquanto Bruno via Samuel como o único amigo que ele poderia ter, por conta de estar no interior, e não tem muita convivência com outras pessoas, acaba não indo para a escola. Samuel já pensava também que o Bruno era um amigo, mas pensava ele como forma de distração para tudo aquilo que ele estava vivendo de ruim. Logo depois disso acontecem mais algumas coisas e chega um momento marcante que seria que Samuel vai trabalhar pro Bruno, vai trabalhar para casa do Bruno. Ele chegou e estão conversando tudo, mas o oficial chega depois que Bruno ele dá um pequeno bolinho para Samuel. E Bruno, com medo desse oficial, falou que Samuel tinha roubado o bolinho e Samuel acaba sendo espancado pelo oficial. Bem, eles fazem as pazes, mas a mãe de Bruno já percebe uma coisa muito estranha no ar. Ela vê que tem uma fumaça preta. E por onde eles passaram, pelos relatos do filho e por tudo que ela percebeu, e o cheiro também era insuportável, ela chegou à conclusão que eles estavam do lado de um campo de concentração. Ele fala com o pai de Bruno, ele fala que eles têm que sair de lá. Mas quando ela chega no próprio Bruno para falar isso, eles não quer sair de lá, ele quer ficar lá. Basicamente, após isso, acontece o ato final do livro. Bruno, ele vai contar para o amigo que provavelmente ele vai sair, e Samuel acaba contando as lamentações dele sobre que o pai dele desapareceu, eles não encontraram os pais mais, e que ele até pergunta se Bruno poderia ajudá-lo a procurar os pais. Então eles acabam arquitetando um plano
porque o Bruno passaria por baixo da cerca do campo de concentração e o Sherman pegaria para ele o pijama listrado para ficar igual. E depois rasparia a cabeça, claro. Aí depois que ele raspou a cabeça, tal, colocou o pijama, cavaram um buraco e Bruno passou por baixo dele. Quando o Bruno chega lá, ele percebe que não tinha nada a ver com o que ele tinha visto no vídeo. Que seria basicamente só dor e sofrimento. E ele vai tentando procurar o pai do Sherman, eles vão tentando procurar o pai do Sherman, até tentar chegar num lugar onde ficariam um monte de judeus. E ele tentou achar o pai do Sherman, né? Por conta que lá ficava um monte de judeus. E acabou no final do livro, que agora chegou que esse lugar ele era um lugar de sacrifício judeus, onde eles cremavam judeus, né? E os dois no final acabam morrendo. Minha opinião sobre esse livro, eu achei que a construção de personagens é perfeita, né? Sobre o Bruno, o Sherman, tudo isso veio bem redondinho, não tem margem a erro, como eu falei, não tem teorias para isso. A construção do próprio pai do Bruno é bom. Você vê que assim, ele vai ficando mais flexível durante o livro, mas no final talvez no final ele se sente tão devastado por conta do filho dele. E as construções, a mãe dele, o próprio Bruno, o Sherman, pra mim, perfeito, não tenho nada pra falar. Sobre a história, eu achei que o final, ele é muito bom. Eu acho ele ótimo, um dos melhores finais que eu já vi de livros. Mas eu acho que principalmente poderia mostrar um pouco mais como o pai do Bruno se sentiu. Sabe, assim, essa coisa da devastação que eu falo no meio do livro seria, assim, mais metafórica, porque isso não se mostra no livro, não tem toda essa emoção do pai, né? É um pensamento que nós temos, mostra algumas falhinhas um pouco, mas não é tudo aquilo. Acho que poderia, sei lá, ter algum tipo mostrando talvez o pai depois disso. Esse foi o principal problema com a história. De resto, acho que a história é muito boa. Eu daria um 9,7 ali pra história. Assim, só essa partinha no final que me incomoda um pouco. Acho que como é um livro redondo a todo momento, essa coisa de abrir a interpretação no final, eu acho que poderia não ter. Seria mais redondo nessa parte também. Bom, minha nota pro livro do Menino do Pijama Listrado é 9,9. Tá? Eu acho um ótimo livro, recomendo para todos, mas principalmente para aquelas pessoas que já tiveram a experiência de saber como era a Segunda Guerra Mundial. Bom, essa foi a nossa resenha crítica sobre o Menino do Pijama Listrado. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.